Se nós pudermos, irmãos, observar também, aqui em Romanos 3, que diz assim, quando ele falou que quem estiver sem pecado que atire a primeira pedra, quando saiu um por um, pois todos pecaram, todos sabiam que estavam em pecado e careciam também da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! Nós sabemos que não se pode julgar e nem condenar uma pessoa sozinha. Precisa que haja pelo menos duas testemunhas, pelo menos duas. E essa mulher, ela se encontrava sozinha, porque quando Jesus, ele falou aqui, no versículo 10 ao 11, que diz assim, erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? É sua pergunta. Ninguém te condenou? Ele perguntou. Respondeu ela, ninguém, Senhor. Ele disse, então, disse Jesus, nem eu também tampouco te condeno, vai e não peques mais. É como eu acabei de falar, que foi diferente daquele paralítico de Betesda. Ele falou, vai e não peques mais. Portanto, irmãos, nós pecamos e sabemos que nós erramos muito. Mas se nós pedimos perdão a Deus, se Deus nos perdoou, vamos fazer por onde não pecar, não voltar a pecar mais? Para quê? Como ele falou, para aquele paralítico de Betesda, não peque mais, para que coisas piores não venham a acontecer. Irmãos, eu sei de onde eu vim, por onde eu passei e onde estou, mas jamais eu penso em retroceder e voltar a fazer coisas que eu fazia no passado, porque eu tenho certeza absoluta que coisas piores podem acontecer na minha vida. Isso pode acontecer na vida de cada um de nós. Então, se nós erramos, sabe aonde nós erramos? Vamos fazer por onde não pecar mais, não repetir aqueles erros que nós fazíamos no passado. Ele é misericordioso, bondoso todo o tempo. Ele faz tudo aquilo que nós pedimos quando nós fazemos a vontade dele. Mas não vamos também abusar muito, porque aqui também está escrito em Romanos 14, 10, que diz assim, tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Isso ele fala aqui, irmão, é todos, não é só um ou outro, não, é todos vão responder, cada um pelos seus atos. E como nós sabemos disso, vamos fazer o melhor, entregar o melhor para ele, porque ele, como ele falou que estava indo, mas ia voltar, ele já está voltando, porque ele já volta individualmente. E muitos estão partindo e não sabemos de que forma eles estão sendo recebidos, de que forma eles estão indo. O que sabemos é que ele vai voltar para o arrebatamento. Ele vai voltar para levar a igreja. A palavra de Deus diz que muitos vão ser chamados, como nós sabemos disso, está na palavra dele. Muitos vão ser chamados, mas poucos escolhidos. Este muito, nós não sabemos quantos,
Sabemos que são muitos, é numerosos, é grande a quantidade que vão ser chamados. E nós sabemos que os que estão partindo, esses estão dormindo, mas a palavra de Deus diz que eles vão ser acordados para o julgamento. Eles estão mortos à carne, mas eles vão ser acordados para ser julgado um pois um. Isso não vai ter essa. Aqui na terra, não. Quem tem conhecimento, quem tem um bom estudo, pode ser mais favorável. Quem tem uma condição financeira melhor, pode ser mais favorável. Mas, quando eles partirem, todos eles vão ser julgados um por um, cada um vai responder pelos seus atos. Isso é imperdoável. E é bom mesmo que seja assim. Ninguém responder por outro, não. Aqui isso pode acontecer, sim, e tem acontecido, mas não. A justiça de Deus é verdadeira, é pura, é limpa. Ele vai fazer conforme é para ser feito. Muitas pessoas não estão levando isso em consideração, muitos até sabem, mas estão afastados, não estão levando isso a sério. Então, os dias de hoje não está muito diferente daquele tempo de Noé, quando ele foi chamado para fazer aquela arca, porque aquele povo ia ser destruído, porque pela iniquidade, pela desobediência. Aqueles povos chamavam ele de louco, de doido. Ficou anos e anos fazendo aquela arca, e ficava difícil de terminar. As pessoas falavam: esse homem é louco, que isso não vai acontecer. Mas isso aconteceu. E quem estava de fora ficou, porque quando Deus ele fecha a porta, ninguém abre. Aleluia! Quando ele abre, também ninguém fecha. Foi isso que aconteceu naqueles tempos de Noé. Quando ele fechou as portas da arca, que Noé entrou com todo o seu povo e seus animais, a porta foi fechada. E quem estava lá fora ficou do lado de fora. Nos dias de hoje não está sendo diferente. As oportunidades nós estamos tendo. As igrejas estão com as portas abertas para entregar a palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus falou está escrito aqui no livro para que nós possamos falar. Se cada um vai falar de uma forma diferente, mas com o mesmo significado. Se alguém vier trazer essa palavra em João 8 primeiro, certamente diferente, mas com o mesmo significado. A Bíblia está aqui para nós estudar, para nós ouvir. E se nós tivermos dúvida, irmãos, nós pedimos a Deus entendimento, sabedoria. Sim, temos dúvida ainda. Vamos perguntar ao nosso líder, o nosso pastor, porque ele está orientado para também nos orientar. Não vamos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, porque isso não dá certo. Vamos pedir a Deus, porque Ele é conhecedor, a parte de Deus, Ele deu entendimento ao nosso pastor, ao nosso líder, para que eles possam nos orientar. Irmãos, quantas vezes eu fazia as coisas sempre do meu jeito? Eu não pedia explicação para ninguém, eu fazia como eu achava que era daquele jeito, eu forçava e Deus deixava acontecer. O que acontecia? Não acontecia as coisas com perfeição, porque não tinha perfeição, porque era do meu jeito. Aquilo era exemplo que Deus dava. Hoje, quando eu quero, eu faço diferente. Eu quero dizer para todos os irmãos que nós temos a oportunidade de conversar com Deus, pedir a Deus, Ele nos orienta, de alguma forma Ele fala conosco. Porque Ele falou através da sarça com o homem, através de um animal, de alguma forma Ele fala. E quando Ele não usa um animal, não usa a sarça, Ele coloca uma dificuldade. Essa dificuldade é para que nós possamos entender e saber, não é porque Deus não quer, Ele quer dar algo muito melhor para nós do que nós pedimos. Quando eu peço algo que não vem da maneira que eu quero, depois a resposta vem, e eu vou entender, nós vamos entender.
que ele tinha, não, ele tem algo muito melhor para nos dar, nos oferecer, do que aquilo que nós pedimos, porque nós até então não sabemos pedir, até isso temos que pedir a Deus sabedoria, para que nós possamos pedir, porque muitas vezes, às vezes a pessoa fica indignada de pedir algo a Deus, e não vir daquela forma, como isso aconteceu comigo mesmo. Eu pedi algo para Deus, não acontecia da forma que eu pedi, que eu entendia da minha parte, é dessa maneira que dá certo, não é de outra. Não é desse jeito, porque nós não sabemos, porque somente Ele é misericordioso para quê? Com tudo, para nos ensinar, tirar aquilo que não é bom para nós. Se nós buscamos esse caminho e sabemos que somente Ele é quem pode nos ensinar, então por que nós vamos pedir orientação a pessoas que não sabem, sendo que nós temos um Deus que nós pedimos e possamos pedir a Ele, que somente Ele vai nos ensinar. Quantas vezes eu andava por aí, situação que eu vivia, que eu não vou nem comentar muito isso aí, eu pedia uma orientação para uma pessoa, pedia para outra, cada um vinha com uma orientação diferente. O que é que acontecia? Pior, eu ficava pior do que eu estava. Mas eu não perguntava a quem poderia me ensinar. Eu não conhecia Deus, eu conhecia por ouvir falar. É Deus para aqui, Deus para ali, tomara a Deus, eu acho que Deus queira, Deus precisa fazer isso, eu ordenando uma coisa para Deus, misericórdia, mas eu não pedi a Deus, eu não pedi uma confirmação. Por isso que as coisas muitas vezes estão errado para as pessoas, é por não saber pedir ou não pedir a quem pode nos ajudar. Porque o homem muitas vezes, a maioria das vezes, quem não conhece a Deus, ele tem uma linha de pensamento, mas tudo o contrário. É tanto que nos dias de hoje, nós que já conhecemos um pouco a palavra de Deus, quando nós conversamos com uma pessoa que não é do nosso meio, que não é do meio evangélico, misericórdia, é tudo controverso, as coisas nada bate com a verdade. A gente hoje enxergamos as coisas com transparência. É lindo, é maravilhoso servir a Deus, esse Deus maravilhoso que faz tudo, esse Deus que foi o Deus que fez no passado, Ele foi o Deus, Ele é no presente e vai continuar sendo no futuro, fazendo grandes coisas, grandes prodígios em nossas vidas. Muitas vezes, muitos livramentos Ele nos dá também, até mesmo dormindo Ele está nos livrando, e muitas vezes nós não conhecemos, não sabemos agradecer a Ele. Temos que agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por nós poder andar, caminhar, nós poder enxergar, nós poder respirar. Vamos agradecer a Deus, irmão, porque esse Deus, Ele é tudo por nós. Nós precisamos mesmo de entregar as nossas causas a Ele, e entregar para Ele, somente a Ele.